Se você clicou nesse vídeo, você deve estar super curioso e querendo saber sobre tudo o que eu fiz para fazer esse crescimento tão grande em 7 meses dentro do Mercado Livre. E é isso mesmo que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Podem ficar tranquilos que não vai ser nenhuma dica assim, sabe? Que é uma coisa óbvia. Não, gente, não vai ser. Vão ser dicas preciosas e realmente vão ser dicas que eu usei, tá certo? E que fez toda a diferença na minha conta. Eu já vou falar mais sobre essa conta também e sobre o porquê, né, que eu resolvi dar a volta por cima nessa conta, porque olha, gente, ela tava um fiasco. E vamos lá, gente, se vocês não me conhecem, o meu canal aqui no YouTube, eu falo muito sobre dicas, né, para você vender na Shopee, no Mercado Livre. Aqui na nossa loja, a gente trabalha com estoque físico, um estoque próprio, né, a gente não faz dropship, né, eu sei que muitos de vocês ficam aí com dúvidas, né? E também a gente não trabalha com a parte de afiliados. Então, se você quer aprender a vender produtos físicos, quer vender muito na Shopee, no Mercado Livre, você está no canal certo. Já se inscreva, curte o vídeo para me ajudar, porque meu canal é praticamente aí 100% gratuito, né? Então, é isso aí que, em troca, né, eu peço para vocês uma curtida e um comentário. Bora lá, sem enrolação, vou deixar aí tudo muito claro sobre todas as dicas e todo o crescimento gradativo que eu tive nessa conta, tá certo? Fiz aqui, ó, as minhas colinhas, a caneta mesmo, e conforme eu vou falando, vai aparecer uns prints, tá certo, gente? Uns prints, vou colocar alguns vídeos pra assim, né, vocês verem que é a minha conta, é a realidade nua e crua dessa conta que, olha, tava ruim, tá, gente? Tava ruim por quê? Porque, se você não sabe, eu trabalho há muitos anos, né, com vendas online, e eu tenho 2 contas no Mercado Livre, né? E também tenho 2 contas na Shopee. Então, gente, sabe, administrar tudo isso e fazer as 4 contas vender bastante nem sempre é fácil. E foi isso que estava acontecendo. Resumindo, gente, vou resumir um pouquinho para vocês, tá certo? Aqui na loja, a gente ficou sem ninguém para nos ajudar. Então, imagine só, a gente tem bastante pedidos por dia, trabalha meu marido, né, como vocês já viram nos outros vídeos, né, às vezes ele faz, né, alguns vídeos comigo, e o que que acontece, gente? Chegou um momento em que a gente não estava conseguindo dar conta de administrar todas essas contas juntas. E aí, gente, teve algumas contas aí que começou a cair, em especial essa do Mercado Livre, que foi a que eu consegui dar a volta por cima. E, gente, vou contar uma coisa pra vocês, quando a gente tem um CNPJ aberto, né, a gente tem algumas coisas para pagar. Então tem um custo, né? Existe um custo que a gente tem que pagar mensalmente, né? Que nem eu pago para contabilidade, para administrar o CNPJ, tudo certinho, né? Tem a parte do Prolabore, enfim, tudo é um custo. Então não vale a pena eu deixar uma conta de lado. Às vezes é mais fácil eu pausar do que deixar essa conta ativa. Porém, gente, para vocês que me perguntam bastante, né, quando eu falo sobre esse assunto, sobre que eu tenho, né, mais de uma conta nas plataformas, o porquê, que motivo que é esse, né, que eu prefiro ter mais de uma conta e não somente uma na Shopee e uma no Mercado Livre. Então, assim, ter uma conta a mais também é uma questão de segurança, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né, porque como tudo é sistema, né, pode ser que aconteça alguma coisa e aí a conta fique pausada durante alguns dias, ou não sei, alguma coisa faça com que os anúncios pausem e a gente fica sem faturar. Então é por esse motivo que eu tenho mais de uma conta aqui na loja, porém, sim, eu quero faturar a mesma coisa em todas. E era esse o problema que eu não estava conseguindo fazer porque a gente estava sem tempo. Estávamos sem funcionário aqui, então chegou um momento que a gente estava fazendo tudo e não fazendo nada. E as vendas dessa conta em específico começou a cair. Mas é claro que nessa data desse vídeo que você está assistindo, aqui a gente já tá com uma pessoa, né, nos ajudando, ajuda com a parte da logística e também quando tem muitos dias assim, com muitos pedidos, com muito full e tudo mais, a gente também chama mais pessoas, né, para nos ajudar. Bom, pessoal, contei um pouquinho aí só para vocês entenderem. E foi no mês de maio, tá certo? No mês de maio desse ano de 2025, que a gente pegou essa conta aí que a gente menos faturava do Mercado Livre, que era a nossa conta esquecida, né? Aquela conta coitada. E aí a gente começou a trabalhar e botar a mão na massa.
Vou colocar aqui alguns prints e um pouco dos vídeos, tá? Mostrando o faturamento de uma forma rápida, porque eu não quero que vocês foquem no faturamento. O que eu quero que vocês foquem é em outra coisa. Nisso aqui, ó, gente, ó. Vocês vão ver aqui que no mês de maio, tá? A gente faturou aí 20 mil. Então foi a partir do mês de maio que a gente começou a pensar e a focar mais nessa conta e a criar estratégias, tá certo? No mês de junho, como vocês podem ver, faturou aí um pouquinho mais de 24 mil. No mês de julho, pulou para 36 mil. Vocês viram que já foi uma grande diferença. No mês de agosto, 39 mil, tá certo? Agora, já no mês de setembro, gente, já faturou aí 46 mil. Então, assim, de maio para setembro, de 20 mil para 46 mil, já foi muito significativo, não é mesmo? O que vocês acham? Contem pra mim se realmente fez alguma diferença, deixe um comentário. E vamos lá, gente, no mês de outubro, já pulou para 52 mil de faturamento, olha só. E agora, no mês de novembro, que foi o mês, né, que acabou de fechar, completou o mês todinho de novembro, de 52 mil, pulamos aí para 91 mil de faturamento. Então, assim, veja bem, gente, vocês conseguiram visualizar? Em maio de 2025, começamos aí a trabalhar com uma conta que estava faturando 20 mil reais. Finalizamos o mês de novembro, fomos trabalhando 7 meses seguidos. Chegou o mês de novembro, fechamos com 91 mil reais. Vocês têm noção desse crescimento? Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Mas o que eu quero falar para vocês não é nem sobre valores. Ah, eu faturei isso, eu faturei X. Não. O que eu quero falar para vocês é sobre uma coisa valiosa aqui nesse vídeo. Que é sobre esses meses que foram passando, que vocês viram, quero que vocês vejam que não foram valores de um mês para o outro muito anormais. Foram valores reais de crescimento que foram reais. Vocês viram que em maio eu estava com 20, mas em junho já pulou para 24. Então, assim, é uma coisa real, saudável e que sim, é possível, tá certo? E olha só, gente, em setembro estava com 46, depois 52 e novembro 91, o que será que eu fiz? Agora eu vou contar tudinho para vocês como é que a gente se planejou aqui, tá? Com a nossa organização sobre essa conta. Em primeiro lugar, como vocês já devem saber, é claro que a gente focou um pouco mais nessa conta. A gente fez algumas divisões de trabalho aqui na semana e a gente tirou aí 2 dias para focar somente nessa conta. Porque se a gente não fizesse isso, também iria continuar praticamente do mesmo jeito, não ia ter muita melhora. Mas o mais importante vai acontecer daqui adiante neste vídeo. Então já continua até o final, hein? E me deixa um comentário aqui para ver se você está gostando ou se você já fez alguma dessas coisas que eu anotei, tá, gente? Tudo que eu fiz eu anotei aqui para contar para vocês. Então vamos lá, gente. De mês a mês eu fui trabalhando nessas questões aqui, tá certo? E aí a gente foi ajustando. Primeiro, gente, o que eu fiz aí, o que eu fiz? Em primeiro lugar, eu peguei os produtos, eu visualizei todos os produtos que eu tinha anunciado nessa conta. Como vocês sabem, aqui a gente trabalha com vários nichos, tem vários tipos de produtos, né? E aí eu vi os produtos que estavam parados, estagnados, aqueles produtos que não estavam mais me dando dinheiro, que eles estavam com poucas visitas, não estavam atraindo muitos clientes. Então, esses produtos eu não foquei. Eu tirei da conta e eu fiz o filtro e continuei trabalhando nos produtos que mais estavam saindo. Esse foi o meu foco, tá certo? Então, fica aí a minha dica, focar nos produtos que realmente estão tendo saída. Segunda coisa, pessoal, e importante, tá certo? Todos esses passos são importantes. Tá com papel? Tá com caneta? Se não tiver, anota no bloquinho aí do celular, tá certo? Para você aplicar aí na sua conta também. Outra coisa que eu fiz, gente, logo em seguida, tá? Ajustei os preços. Ah, mas Cá, como é que você ajustou esses preços? Eu fiz uma pesquisa da concorrência, né? Eu fiz lá uma pesquisa da minha concorrência, dos produtos que eu estava vendendo, e coloquei abaixo, né, dos meus concorrentes, ou praticamente igual, né? Por quê? Porque eu queria acelerar essas vendas, eu queria acelerar as minhas vendas para que o algoritmo visse que eu tinha potencial para vender aqueles produtos. Então essa é uma forma também de você acelerar as vendas, porque depois que
tem um engajamento de venda, sabe, naquele anúncio em específico, o Mercado Livre, ele é muito, ele vai te entregar muito mais relevância, sabe? Ele vai te entregar mais visitas. Então foi isso que eu fiz. De início, a gente foi nos produtos que a gente escolheu ficar e trabalhar e baixamos bem o valor, ok? Então aí ficou aí uma pesquisa bem feita, bem preparada, de acordo com o preço do meu concorrente, me baseei neles, né? E também, é claro, no preço que eu paguei, né? E fiz o que eu pude para aí chegar no valor aí bem legal para ficar trabalhando e chamar bastante atenção do algoritmo. E a terceira coisa que eu fiz, gente, é uma coisa que é óbvia, né? Mas era necessário, porque realmente aquela conta estava largada. E, gente, eu fui lá, entrei nesses anúncios, dei a maior atenção, vi o que eu podia melhorar, melhorei as fotos, realmente tinha umas fotos bem ruins, né, aquele anúncio parado que ninguém tava mexendo. Fui lá no Canva, que aqui eu uso o Canva, né, para mexer nas fotos, às vezes uso o ChatGPT. Aliás, se você não sabe mexer com fotos ou não tem ideia, o ChatGPT te ajuda demais, e eu já fiz um vídeo sobre isso, tá certo? Vou deixar aqui, ó, vai aparecer aqui, ou desse lado, um card sobre esse vídeo. Quando você terminar esse, corre lá para assistir sobre esse vídeo de fotos, que eu sei que vai te ajudar bastante. E foi isso que eu fiz, gente. Atualizei fotos, melhorei alguns vídeos, tá certo? Enviei até para uma agência que ela tira algumas fotos de uns produtos para mim, de qualquer produto, gente, ela tira fotos, e eu pedi para fazer esse trabalho, né, para realmente focar e fazer uma coisa, entregar um anúncio bem profissional para o meu cliente, com fotos e vídeos maravilhosos. Então, depois disso, o que será que eu fiz, hein, gente? Eu fui atrás de novos produtos. É isso mesmo. Porque o que acontece? Essa conta já estava parada. E eu tinha feito uma pesquisa na semana e visto que alguns produtos estavam em evidências. E aí eu já sabia que eu tinha alguns fornecedores, né, desses produtos que estavam em crescimento. E eu fui e apostei em alguns produtos novos também, direcionado para essa conta. Então, gente, basicamente eu também trouxe, né, novos SKUs para essa conta do Mercado Livre. E foi isso também que ajudou também a ter um faturamento melhor, porque eu ampliei a gama de produtos, dei uma explorada, né, no nicho que eu já estava trabalhando. Então, assim, isso é muito importante também, você aumentar a gama de produtos para ter mais possibilidades ainda dos clientes, né, escolherem algum produto seu. Pois é, pessoal, e em conjunto com tudo isso, o que eu fiz no ADS? Então eu estava trabalhando aí várias estratégias, tudo junto, e eu precisava também fazer um ADS de forma diferente, de forma que fosse atrair mais rápido, porque eu queria, gente, trabalhar legal essa conta, forçar mesmo, para quando chegasse agora no final do ano, ela fosse decolando, né? Porque eu já falei para vocês, gente, final de ano vende bem e tem que aproveitar aí todas as oportunidades, tá certo? E o que eu fiz com esse ADS, gente, durante esses meses, né? Para forçar essa conta a vender mais. Eu fiz um ADS super agressivo. Sim, eu gastei mais, né? Eu gastei assim um ADS que eu não estou acostumada a gastar, né? Mas eu fiz de propósito mesmo para forçar o algoritmo a olhar para a minha conta, né? Olha para minha vitrine aqui, algoritmo, olha para os meus produtos, Mercado Livre, estou aqui, dentro do Mercado Livre, quero vender esses produtos. Então eu meio que forcei mesmo. O Mercado Livre gosta de dinheiro, vocês sabem disso, que quando eu coloco o ADS lá, mas assim, gente, vocês precisam ter um conhecimento para estar fazendo isso, né? Realmente eu já estou acostumada, né, a lidar com o ADS do Mercado Livre. Aliás, aqui no Mercado Livre a gente sempre trabalha com ADS, isso é uma coisa que vocês sempre acabam perguntando, né, porque eu sei que gera muitas dúvidas. E aí eu fiz um ADS mais agressivo, como eu falei para vocês, de uma forma que a gente não faz, porque senão, ó, gasta muito. Mas, gente, foi isso que a gente fez e que nos ajudou, foi um conjunto de estratégias. Mas tinha um problema. O meu lucro ainda não era o esperado, eu ainda estava com os preços abaixo, porque vocês lembram que eu contei para vocês que eu coloquei o preço lá embaixo, perto dos meus concorrentes, né, para forçar aí essas vendas. E foi isso, gente, aí não teve jeito, depois de ter gasto a ADS, ter conquistado, ter trazido, né, novos SKUs para a loja e tudo mais, e tanto tempo, né, nessa conta, tanto tempo que a gente perde, né, e aí sim, eu cheguei um momento que eu comecei a subir de pouco em pouco esses anúncios, né? Então, assim, gente, como aumentar o preço dos anúncios para você não perder relevância? Porque se eu fosse muito afobada, muito ansiosa para ter o lucro que eu quero rápido, eu ia perder todo o meu trabalho.
E eu acho que é isso que acontece com vocês também. Eu vejo que muita gente quer iniciar, né, e já quer ganhar muito. Mas você vê, pessoal, a gente tá tanto tempo aqui e até hoje eu ainda uso a estratégia de preço baixo para ajudar, né, a melhorar aqui as vendas, a ter mais relevância. E vender no marketplace, gente, precisa de muita paciência e precisa de cuidado, porque qualquer coisa errada a gente destrói tudo que a gente fez. E ele não vê se a gente se esforçou dias e dias, se a gente perdeu dinheiro, se a gente... Ninguém vê isso, gente. Ninguém vê isso. O algoritmo não vai ver isso. Ele só vai tirar as suas vendas. Então, se você for aumentar um anúncio, olha o que eu fazia, gente. Eu aumentava de R$1. Aí eu passava mais 4 dias, via que estava vendendo, né? Que estava num fluxo legal de vendas. Ia lá, aumentava mais 50 centavos. E assim foi indo. Eu crio uma tabelinha, né? E vou me organizando com os preços para mim não esquecer. Porque uma coisa, gente, é você trabalhar com poucos produtos e administrar, né? Sim, poucos produtos. No meu caso, eu trabalho com bastante, então eu preciso de uma organização. E fica aí a dica para você também que trabalha com bastante SKUs, né? Bastante nichos e tudo mais. E para você se organizar é sempre bom você anotar, né? Porque senão nossa cabeça não dá conta de tudo. E é isso, gente. Aí eu fui aumentando com muita paciência durante esses meses. E aí demorou uns 3 meses aí para mim chegar no meu lucro ideal, né? No lucro que realmente paga minhas contas, que eu consigo lucrar, ter meu Prolabore, né? Recomprar os produtos, pagar todos os custos aqui da loja, porque, gente, não tem como. Não adianta ter número de vendas e não ter lucro. Parei um pouquinho aqui para tomar uma água, gente, senão ó, a garganta não aguenta, porque esse vídeo é longo, né? Porque a estratégia foi longa também. Você vê que a estratégia aí foram durante 7 meses, não foi da noite para o dia. Pois é, gente, depois de fazer tudo isso com muita paciência, tentando anotar tudo para eu não esquecer, né, o que eu fiz nos meses passados, ter investido dinheiro, ter apostado, né, e tá acompanhando todos os dias, porque não adianta a gente fazer isso, sumir, desaparecer, né? Então, realmente, eu me organizei com o dia da semana para eu focar nessa conta e, durante todos esses meses, continuar acompanhando se tudo que eu tava fazendo tava dando certo. E os resultados estão aí, né, gente? Vocês viram que de um mês para o outro, os resultados do meu faturamento foram crescendo gradativamente e lindamente, né? Então, assim, fiquei orgulhosa desse faturamento. E é claro que eu não podia esconder de vocês todas essas estratégias. Pois é, pessoal, só que tinha uma coisa ainda que eu ainda não tinha ajustado. Eu já contei pra vocês que o preço já tava ok. Mas o que faltava eu ajustar? O ADS. Né? Então, assim, ainda tava gastando bastante, e aí também foi uma coisa que eu fui fazendo aos poucos. Aqui quem faz o ADS, né, quem é responsável pelo ADS é o Orlando, é ele quem acompanha diariamente tudo certinho, e isso é muito importante, né? A gente dividir, é claro, né, se você tem uma pessoa, né, que trabalha junto contigo, para estar dividindo as tarefas, porque aí cada um cuida de uma parte, né? E essa pessoa, quando ela tem só algo em específico para fazer, ela vai fazer com muita sabedoria e com muita atenção. Porque quando é a gente, né, uma pessoa só, para fazer tudo, certeza que vai ficar ponta solta, né? Mas a minha dica para vocês também, porque eu sei que muita gente não tem opção, né, que é muito vender online, que é totalmente possível vender sozinho online, começar e tudo mais, né? Mas se organizem com uma agenda, com um bloquinho de notas, com uma planilha do Excel. Tá certo, gente? Então, assim, tem várias formas de vocês se organizarem pra não deixar nenhuma ponta solta, igual eu tava fazendo com essa conta. Você viu, gente? Tava muito ruim esse faturamento, né? Começamos em maio aí com 20 mil de faturamento. Então, assim, era uma conta minha, secundária, não era a minha conta principal? Sim, mas não dava pra ficar pagando contador e tudo, né? Pra faturar assim, sabendo, né, que dava pra forçar e faturar mais. E olha só, gente, se vocês estão com dúvida do lucro de vocês, isso é sério, hein? Eu fiz aqui, gente, a minha planilha, fiz não, né? Eu já usava a minha planilha de precificação, né? E agora eu tô disponibilizando para vocês lá no meu Instagram também, já coloquei o link dela lá. Aliás, vou deixar meu Instagram aqui, se caso você não me segue, tá? Te convido a seguir lá no meu Instagram. E, gente, essa planilha é maravilhosa, é a planilha que eu uso. Vocês vão ter acesso a essa planilha, que é a mesma que eu utilizo para estar aumentando meus anúncios. Lá eu verifico qual foi meu lucro líquido real. Eu consigo editar o imposto. Consigo editar, se você começa com 4%, se você vai aumentando, se você já está em outro patamar de imposto, você pode tirar. Se você não paga imposto, você pode tirar o imposto. E você também consegue descobrir nessa planilha por quanto você tem que anunciar. Qual o seu preço de venda? Porque eu também sei que isso é uma dúvida muito
muito relevante, né? Às vezes a gente quer saber o lucro, sim, claro, mas muitas vezes a gente tem dúvida do preço, né? Qual preço anunciar? Quanto que vai ficar no clássico, quanto que vai ficar no prêmio, que preço, né? Qual vai ser a margem de contribuição? Então, gente, já deixo aqui o link na descrição, tá? Da minha planilha para vocês estarem adquirindo. Tem um vídeo completo aqui no meu canal sobre essa planilha, sobre como usar passo a passo, para que serve, o que ela te mostra. Vou deixar aqui no card também, vai aparecer aqui ou ali. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que realmente teve uma diferença nesse faturamento da minha conta do Mercado Livre de maio para novembro? Vocês acham que valeu a pena todo esse esforço, todo esse esforço financeiro também? Porque, gente, é assim, às vezes a gente, para faturar mais, a gente tem que ter paciência. O barulho aqui tô aqui na loja, às vezes os vizinhos aqui fazem um pouquinho de barulho. Mas é isso, gente, às vezes a gente precisa de um pouco de paciência, financeiramente também, para depois, né, nos próximos meses, faturar. Então, eu sempre falo para vocês, gente, vender online exige muita paciência, dedicação. As coisas não acontecem do dia para a noite, tá certo? Se você é uma pessoa muito ansiosa, já te convido a colocar esses pezinhos no chão e a entender que aqui no Marketplace, quem é ansioso não dá certo, gente. Porque quando a gente fica assim, muito entusiasmado, muito ansioso, a gente se decepciona fácil. E aqui no Marketplace acontece fácil de você se decepcionar. Porque não tem só você vendendo, você tem um monte de concorrência, vai ter um monte de outros produtos muito melhor que o seu. Então, assim, tem muita coisa para você direcionar, para você melhorar, para você aprender, principalmente para você que está começando agora. Mas sempre falo para vocês que com muita constância, tá certo? E com ótimas estratégias, com certeza você vai conseguir também ter um ótimo faturamento. E eu quero muito que vocês tenham um faturamento maravilhosamente grandioso de um mês para o outro, tá certo? E se vocês gostaram desse vídeo, deixe um comentário. Me dê uma sugestão também para o próximo vídeo, o que vocês acham que eu posso estar gravando aqui também. Eu tenho uma lista, tá, gente? Eu tenho uma lista aí de ideias que eu vou lendo, de ideias, né, que vocês vão me pedindo, vão me passando. Mas meu canal, gente, ele é relativamente novo, porque eu comecei praticamente aí em setembro, né? Então, assim, ainda dá tempo de eu gravar muita coisa, mas ainda não tem tanta informação, né? Mas tem o suficiente para você começar, tá certo? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.